Meu nome, então, é Janaísa Cantili. Eu primeiro agradeço, né, a galeria pela oportunidade. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, mas moro em São Paulo. Escondo um pouco a minha profissão, porque eu sou fonoaudióloga, na realidade. Eu entrei nas artes visuais pela fotografia lá por 2014, quando eu estava morando no exterior, acabei me interessando. Então, como a Mônica disse, tenho essas minhas dificuldades, porque eu acho que a gente tenta. O artista tem que ser multiartista, né? Tem que aprender um pouco de tudo e eu estou nesse caminho. Mas, enfim, vou falar das minhas obras mais recentes, assim, apesar de eu ter trazido a maioria. Nesse trabalho, Estranhas Entranhas, eu tenho me permitido falar um pouco de algumas sensações que muitas vezes eu nem não domino e muitas vezes não consigo nem nomear direito. E eu busquei a feltragem, a técnica da feltragem, que era uma técnica que eu não conhecia, exatamente porque já era uma sensação desconhecida e eu queria algo desconhecido. Então eu fui aprendendo conforme eu fui fazendo. Então o trabalho tem um quê de pele, de órgão, de fendas, de reentrâncias, né? E eu acho que isso tudo é um pouco contrastante, porque eu falo um pouco de dores, mas ele tem uma questão de um toque macio, porque eu trabalho com a lã, né? E nesses outros trabalhos, esse ainda é cedo para contar a eles, que é um bordado sobre folha de papel antigo, com fio dourado, ou o que nos une, que é uma reconstrução feita de amostras de tecidos de estofado e bordado a partir das fotografias. Nesses trabalhos eu acabo trazendo à tona alguns traumas que estavam adormecidos, e eu acabo trabalhando nessas montagens, né? E também no trabalho Formas de Voltar para Casa, que é eu me aproprio de frases do Alejandro Zambras, que é um autor chileno, que é um livro muito importante para a minha trajetória desde o início. Então, eu me aproprio das frases dele e coloco nos títulos das minhas obras, e me aproprio também do título do livro dele, que é Formas de Voltar para Casa. Então, eu utilizo fotografias de um álbum de família que eu comprei numa feira de antiguidades, e eu parto dessas fotografias alheias para contar um pouco da minha própria história. Ele é um trabalho que ainda está em andamento e eu utilizo a técnica da colagem sem a cola, porque eu uso a costura para unir os materiais, como papéis, tecidos, folhas de carbono, carimbo, redes, enfim, além das fotografias. Eu tenho outras obras que tem uma questão do luto que não está escancarada, mas volta e meia elas aparecem nos meus trabalhos, como são as bandeiras, que fala de uma luta diária, e nas obras Pequenas Vitórias, que são mini bandeiras assimétricas e irregulares, que eu construí com sobras de seda que estavam espalhadas na minha mesa de trabalho. Ela tem essa aparência meio inacabada, fio solto, e que é própria da costura manual, inclusive, né? Essas bandeiras são uma maneira de celebrar as pequenas vitórias que a gente tem no dia a dia e que muitas vezes passam despercebidas, como levantar e arrumar a cama, né? Principalmente agora na quarentena, que eu acho que a gente acabou valorizando outras coisas. Os materiais que eu utilizo, eles têm uma carga significativa, assim, o tecido da seda, ela não é uma escolha aleatória, ela me remete a uma memória de quando as minhas tias e a minha mãe montaram uma fábrica de pijama de seda na garagem da casa da minha avó. Eu tinha uns 14, 15 anos e eu ajudava a limpar a máquina de overlock e o que sobrava para mim era exatamente os restos da seda. Então eu tenho uma ligação muito forte com essa questão dos restos. A cor vermelha também é uma cor muito presente nos meus trabalhos. Acho que ela carrega uma variedade de significados. Ela me remete à luta, a poder, à determinação, à força, vivacidade e algumas vezes também umas questões antagônicas, né? Eu acho que ao mesmo tempo ela é vida e ao mesmo tempo ela é morte, porque tem uma questão de um vermelho sangue, de uma ferida aberta, de veias. E os meus trabalhos eles têm um quê de olhar para dentro, um olhar para si. Por exemplo, no Além da Linha e no Peso do Passado, Tensiono o Fio, eu busco um resgate de uma ancestralidade, né, que acaba sendo reforçada pela técnica da costura e do crochê,
que as minhas avós e minha mãe perpetuam elas, e da utilização de objetos antigos. Por exemplo, esse aí é uma gola de crochê que eu fiz o primeiro crochê e a minha mãe fez o segundo. Então eu digo que foi a 6 mãos, porque o crochê foi feito pela minha avó, depois por minha mãe e por mim. Então eu carrego muito essa questão da herança genética, né? Dessa questão dessa manualidade passada pelas famílias. No peso do passado, eu acabo me apropriando da linha da agulha e bordo a imagem da minha avó no lenço que era dela, né? Então eu retomo essa ação de gerações e reflito sobre as cicatrizes que a gente carrega, né? Estudos dizem que a gente carrega no nosso DNA episódios de vivências das gerações passadas. Se eu não me engano, até 3 ou 6, agora eu não me lembro. E, novamente, eu utilizo a cor vermelha como uma cor pulsante, né? Ali retomando por ser uma questão de uma memória ainda viva. No Além da Linha, que são flores, são 2 flores, uma flor preta e uma flor vermelha, eu construo essas flores a partir da repetição da primeira flor de crochê que a minha mãe me ensinou. Então, eu uno 9 pequenas flores para formar uma flor maior. E também tem uma referência a uma união familiar aí muito forte. No trabalho da Bíblia que passou, que eu chamo de Bendito, eu editei a Bíblia com adesivos autocolantes para destacar a passagem do Eclesiástico que diz que tudo na vida tem seu tempo, né? Tem tempo de morrer, tem tempo de nascer, tem tempo de rasgar, tem tempo de costurar. E eu imobilizei a Bíblia nessas 2 páginas abertas, como se de toda a Bíblia somente aquele trecho me interessasse. Então, quando eu fiz esse trabalho, eu estava passando por um período de luto e essa passagem me serviu de conforto, assim. Gosto muito desse trabalho porque eu acho que muitas vezes as pessoas não percebem que eu editei a Bíblia, porque ele ficou bonito, então as pessoas olham muito pelo lado estético. E eu acho que ela tem uma dualidade aí. No trabalho Entre Linhas, que é esse do livro aberto, e eu trouxe também o livro fechado para mostrar uma variabilidade dele, ele é um livro diário que ele tem um embaralhamento temporal de memórias, né? Ele tem uma mistura de tempos, ora eu falo no presente, ora no passado, eu conto uma história, parece que tem um amigo imaginário no meio, é algo que fica sem linearidade e a narrativa, ela se iniciou como se eu estivesse entrando na minha casa da minha infância. Mas perpassa por terremoto do Chile, outras vivências que eu tive ao longo da vida e que sempre me fazem eu querer retornar para casa. E por isso que o livro do Zambra, que é Formas de Voltar para Casa, ele está desde esse início. Hein? Eu, com o passar do tempo, comecei a olhar agora para os meus primeiros trabalhos, né? Que é um pouco de todos, que é um trabalho que foi de montagem das fotografias da minha família, e eu percebi que eu arrasto e trago ele até hoje em dia. Né? Ele aparece, os restos, né? A reconstrução, a montagem, as memórias, são temas que eu repito constantemente. E então, eu acho que, assim, resumindo, né? Porque eu acho que meu tempo está acabando, eu utilizo a linha como um núcleo poético, alinhavando. Percebi, então, que eu recorro a esses fragmentos de memória e objetos pessoais para questionar relações humanas, identidade e até temporalidade. Eu achei bem legal a questão que você colocou, a questão cronológica aqui, né, do seu portfólio. Você começou pelos atuais e foi até... Eu acho que não tem nada para comentar, né? Um portfólio que, de fato, condensa a trajetória, a sua trajetória como artista, né? De fato, é uma pesquisa também, né? Mais uma vez, a arte contemporânea parece que se aproxima muito da ciência, né? Na qual o artista tem toda uma pesquisa. Eu acho que eu não tenho mais o que comentar. Só parabéns pelo trabalho. Obrigada, Josimar. Eu queria comentar só uma coisinha, na verdade, perguntar para a Janaísa. E já sugeri para a Galeria Amarelo que os trabalhos são tão fantásticos que a gente poderia depois
ela organizar um outro encontro, um outro evento, para a gente discutir os trabalhos do ponto de vista da arte, da sociologia. É muito interessante. Uma perguntinha só. Pare aí. Não, desça um pouco. Não, porque nas legendas das obras, você repete seu nome, Janaísa, né? Janaísa. Seria realmente necessário, porque lá na capa já está informando que é o seu portfólio da artista Janaísa. Seria mesmo necessário nas legendas ter o seu nome? De fato, não é necessário, né? Porque é um portfólio virtual. Eu acho que ele é mais essa preocupação se ele fosse físico, né? Da folha se perder e tal. Mas, de fato, acho que é algo que eu tenho que lembrar de tirar quando ele for virtual. Era só isso, no mais as mesmas questões, está bem elaborado, está bem pensado, ou seja, você refletiu bastante na hora de... essa impressão que nos passa, que você refletiu sobre sua arte e como mostrá-la por meio do seu portfólio, né? Então, eu acho que a gente percebe claramente que houve uma reflexão. Posso fazer uma pergunta? Por exemplo, eu tenho uma dúvida nesse trabalho que eu me aproprio das frases do Zambra, se eu preciso, por exemplo, no meu site eu deixei claro isso, mas no portfólio eu não sei como deixar isso tão claro, sabe? Tu tá com com áudio desligado, Silvio. Só para me situar na obra. É mais para baixo. Nesse aí que começou. Desculpe, você falou que... Por exemplo, essa frase, repetia depois essas lembranças como se fossem próprias, de uma forma terrível e secreta procurava o seu lugar naquela história. Essa é uma frase do livro do Zambra. Eu preciso deixar claro aqui no portfólio ou me apropriei, está apropriado e vamos embora? Aí é uma questão mesmo, né? Talvez não se fazer uma referência a ele aí, né? Na legenda, mas em alguma parte... Um texto adendo, né? Tipo que nem o da Mônica. Exatamente. Eu ia te dizer isso também, Jana, que nesses, assim, às vezes que a gente precisa, não sempre, né? Eu acho que sempre ter texto em todos, eu acho que não, mas realmente quando precisa um textinho explicando, eu acho que seria bem interessante, porque eu acho que traz, assim, a contextualização, né, e é um elemento importante para entender o trabalho. Então, acho que um textinho, acho que vai ficar... E eu acho também que é como se a obra do Zambra também, faz parte, né? A fonte que deu origem a uma outra obra que é a sua, né? Então, exato, eu não estou querendo esconder, né? Eu quero mostrar, mas não sei como. Agora tem a questão também de referenciar, né, o autor, né? Também fica aberto, né? O artista faz o que ele quiser, né? Mas, por exemplo, tem um artista aqui na Bahia que o nome dele é William Martins, né? Ele trabalha com arte de rua. E o que ele faz? Ele chama ele de um artista ladrão, né? Muitos grafiteiros não gostam dele, porque o que ele faz? Ele leva para a rua removedor, né? Tá lá o grafite, alguma placa, alguma coisa que um outro artista fez, ele simplesmente pega isso para ele, assim, como uma apropriação, né? Ele pega esse removedor, passa, e depois ele tira essa coisa que está na parede, coloca em outro suporte, e aquilo é a obra dele, né? Então ele se apropria, mas fica essa fronteira entre autor, né? Quem é o autor? Isso faz referência muito ao contexto de hoje, né? Das repetições das imagens na rede. Aqui, talvez, seria interessante colocar... Não, eu acho que esse não é o caso da Janaísa. Não, é só para dizer que o dele é uma coisa que já é diferente do dela, realmente, porque ele coloca isso de uma maneira como se fosse a linguagem dele. Mas o que eu acho interessante em fazer a referência nesse caso é que eu acho essa coisa linda da arte como uma bola de neve, entendeu? É uma obra que deu origem a outra, e aí daqui a pouco a gente não sabe onde isso vai parar, né? Então, é isso que eu acho interessante, fazer a referência nesse sentido, porque é uma obra que deu origem a outra obra, que deu origem a outra, a sua provavelmente vai influenciar outras pessoas, que vão pegar não mais o Zambra, mas a Janaísa,
entendeu? E aí eu acho... Beleza, obrigada, Silvia.